Vamos lá, pessoal. Flagrante. Prisão em flagrante, vamos lá? Coloca um conceito aí na frente da prisão em flagrante. É a prisão que ocorre, vírgula, sem ordem judicial, vírgula, é a prisão que ocorre, vírgula, sem ordem judicial, vírgula, em razão do estado de flagrância. Em razão do estado de flagrância. Beleza? Pessoal, a prisão em flagrante, na verdade, nós podemos dizer da prisão provisória. Prisão cautelar. Prisão processual. Apesar de alguns sustentarem que o flagrante é pré-cautelar, tá? Prisão cautelar. É a prisão em flagrante, é a prisão preventiva e a prisão temporária. Estamos estudando a prisão em flagrante. A prisão em flagrante, pela sua natureza e urgência, tá? É a única que não tem ordem judicial. Porque o que fundamenta um flagrante é o estado de flagrância. E qual é o estado de flagrância que no direito brasileiro? Quando o sujeito estiver praticando o ato, né, praticando a infração, então, a infração penal, o ato, quando ele acabar de praticar, quando for perseguido logo após, depois nós vamos deixar aqui que nós vamos usar esse aqui, logo após, e quando for encontrado logo depois. O estado de flagrância não é inventado pelo delegado, não é inventado pelo PM, pelo juiz, pelo promotor, tá certo? O estado de flagrância está previsto lá no artigo 302 do CPP. Tá certo? Quando você estiver praticando o crime, acabou de praticar, foi perseguido logo após, ou foi encontrado com arma, instrumentos, objetos ou papéis, é o estado de flagrância, tá bom? Sujeitos da prisão. Eu vou voltar nesse aqui, tá? Porque agora quando estudarmos espécie de flagrante. Sujeitos da prisão. No que tange aos sujeitos da prisão, nós temos duas espécies, duas categorias. Nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo da prisão vai dividir em dois. Sujeito ativo obrigatório. Sujeito ativo obrigatório, está lá no 301, são os policiais. O 301 fala, as autoridades policiais e seus agentes. O policial civil, militar, delegado, PRF, PF, polícia em geral, tem o dever de prender, por isso que ele é sujeito ativo obrigatório, porque tem o dever de prender quem for encontrado em estado de flagrância. Beleza? Por outro lado, nós temos no que tange ao sujeito ativo, aquele que dá a voz de prisão, nós temos o sujeito ativo facultativo. Sujeito ativo facultativo, ele não tem a obrigação de prender quando deparar com o crime em andamento, mas ele tem a faculdade, ele tem o poder, é o qualquer do povo que não tem o dever, mas tem o poder. Olha lá. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender em flagrante. Beleza?
Garantias constitucionais do acusado. Acusado não. Nós estamos no início, nem processo tem, não é isso? Aliás, nem inquérito policial tem, do flagranteado, do preso, garantias constitucionais do preso. Tá? Quais são as garantias, principais garantias constitucionais asseguradas ao preso? Direito ao silêncio, não é isso? Ele tem o direito de permanecer calado. Ele tem direito de assistência jurídica. Cuidado com a pegadinha. Assistência jurídica se ele constituir. Se ele não constituir advogado, o Estado é obrigado a fornecer um advogado para ele no momento da prisão? Não, porque neste momento a Constituição Federal assegura a ele, se ele contratar. Ele é delegado, tá certo? Ela é minha advogada. Ele não pode falar para ela, ó, você não vai acompanhar o flagrante, porque não tem contraditório. Vai acompanhar sim. Agora, eu não tenho advogado. O delegado não é obrigado a chamar um defensor público. Tá certo? Então, é assegurado a assistência jurídica às expensas do preso. Assistência familiar. Tá? Também assistência familiar, ou seja, o preso tem o direito de assistência da família no sentido de levar comida, roupa, etc. Tá certo? Espécies de prisão em flagrante. Espécie de prisão em flagrante. Flagrante próprio. Então, agora vamos nas espécies, então. Quais as espécies do flagrante? Primeiro, flagrante próprio. Pode até completar aqui também. Além de ser chamado próprio, é chamado de verdadeiro. É chamado de real. Próprio, verdadeiro, real. Propriamente dito. Próprio, verdadeiro, real. Quando estiver praticando a infração penal ou acabar de praticar. Então, esses dois aqui trata-se de flagrante próprio. Quando o sujeito for encontrado praticando a infração penal, praticando ou acabar de praticar. Flagrante próprio. Tá? Isso está lá no 302, inciso 1º e inciso 2º. 302, 1º e 2. Como é que eu vou ver isso na prova? João da Silva é preso no momento em que atirava contra Mané. Aí vai contando a historinha. Se no momento em que ele atirava, já não é o impróprio, não é o presumido, não é o esperado, não é o retardado, não é o... Tá? É o flagrante próprio. Pessoal, praticando, ele deu início à execução, mas não chegou ao fim. Não consumou, foi preso aqui. Está tomando o celular e a polícia, ou alguém prende. Ou deu início e conseguiu consumar, mas foi preso ainda no local. Acabou de praticar, tem que estar ligado com o local do crime. Foi preso no local? Não. Ele foi preso 5 quilômetros dali. Acabou de praticar, mas foi preso 5 quilômetros. Alguém correu atrás. Já não é próprio. Tá? Já é o impróprio, exatamente. Tá? Flagrante impróprio. Também conhecido como quase flagrante. Flagrante impróprio, também conhecido como quase flagrante. Quando for perseguido, logo após, pela vítima ou qualquer pessoa. Quando foi perseguido logo após, pela vítima ou qualquer pessoa, ou seja, pela vítima, pela polícia, qualquer pessoa. Pela vítima ou qualquer pessoa, em situação que faça presumir, quando foi perseguido logo após, pela vítima ou qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor do fato.
Tá bom? Qual a diferença deste aqui, ó, do flagrante impróprio na modalidade de acabou de praticar, por esse aqui, ó, a perseguição. Aqui, ó, é preso no local. Aqui, fora do local. O sujeito praticou um crime aqui e foi preso lá na avenida. Porque alguém correu atrás. Deixou de ser próprio para ser impróprio. Por isso que ele é chamado, ó, quase flagrante, porque quase foi preso no local. Quase flagrante. Tá bom? O que interessa para nós aqui da perseguição, pessoal? Cuidado com essa palavra. Perseguição tem alguns detalhes para fins do flagrante. A perseguição, já falou, não pode cessar, então tem que ser ininterrupta. A perseguição ininterrupta é aquela que não pode cessar. E o que não é cessar? Não pode ter a desistência por parte da polícia ou de quem está perseguindo de procurar o sujeito. Tá certo? Sim, mas e se ele foi preso 5 dias depois? Não tem problema. E enquanto estiver procurando, significa que está em perseguição. Você pode ver o cangaço. O cangaço é preso 5, 8 dias. Dificilmente a polícia prende o cangaço no mesmo dia. Porque o que faz com que vença é o cansaço. E o cansaço geralmente é após os 3 dias. Você pode ver que cangaço sempre é preso com 5, 6, porque o cerco vai fechando, vai fechando, vai fechando. E como eles não são treinados para suportar a fome e a sede e o cansaço, o que acontece? Né? Ele acaba perdendo a capacidade de progredir no mato e tal, e a polícia chega. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia, a polícia, quando está perseguindo, sabe quantos metros a polícia anda por dia? Caminha 600 metros. Entendeu? Cangaço bem feito, ou seja, aqueles perigosos, a polícia, eu falo, eu advogo para a polícia, para o pessoal do BOP, ele progride no máximo 600 metros, que chama numa área de risco. Quando é área de risco. Quando é área de risco, beleza. Mas numa área de risco, 600 metros. Pô, tá de sacanagem, bicho? Você vai andar 600 metros por dia? 600 metros, cara. Entendeu? Porque é muito a progressão. Tá? E o cara está na perseguição. Teve um que foi preso 15 dias depois. Está valendo? Está valendo. Pô, professor, mas é aquele negócio de que passou 24 horas, não tem mais flagrante. Não existe. Não existe isso. Iniciou a perseguição, aí esta equipe de polícia veio, mas o outro assumiu. Está valendo. A polícia parou para comer, para dormir. Deu continuidade no outro dia. Está valendo. Tá certo? Agora a polícia cessou. Informou o CIOSP, informou o comandante que está retornando. Já acabou o flagrante. Tá bom? Esse tempo, pessoal, esse tempo denominado logo após, é uma incógnita. Marcelo, quanto tempo depois pode iniciar uma perseguição? Porque, veja bem, a pessoa está num ponto de ônibus e sofreu um crime, ela liga para o CIOSP, é questão de minuto para a polícia chegar lá. Não é isso? O CIOSP procura uma viatura mais próxima, manda ali. Mas e se o crime ocorreu numa cidade longínqua, no interior, em que os 3 policiais da cidade, do núcleo, foram rendidos? E o BOP demorou 2 dias para chegar. Será que essa procura está logo após? Então, veja bem, pessoal. O CPP não esclareceu. Logo após, considera-se a perseguição que iniciou dentro de 6 horas, 4 horas, 24 horas. Não. E nem podia, porque senão ia dar muita nulidade. Então, ficou o seguinte. Logo após, é o tempo necessário para colher as informações. Logo após, é o tempo necessário para colher as informações, para dar início à procura. Quanto tempo você precisou, polícia? 1 minuto, está valendo. Quanto tempo a polícia levou para chegar lá na cidade de Matupá para ir fazer uma perseguição lá em União do Norte? Entendeu? Você tem uma ideia, lá na União do Norte, cara, os caras do banco, eu fui lá fazer essa reprodução simulada, os caras estavam numa caminhonete, fugindo da polícia, os caras rodaram com a caminhonete e parou de frente com a polícia. E meteu bala de fuzil na polícia. Entendeu?
Que quando os policiais só se salvaram por causa da poeira, porque quando ela rodou, fez poeira, e os policiais já viu o primeiro tiro e saíram da viatura. A viatura ficou triturada. Foi nessa operação que morreu o tenente Schaefer. Entendeu? Que depois deu aquele negócio, que saiu a própria munição do próprio colega e tal. Os caras não se rendem. Entendeu? Então, quanto tempo? O BOPE levou 2 dias para chegar lá, para iniciar a perseguição. Tá valendo? Tá valendo. Por isso que não existe o tempo, tá bom? E ainda também na questão da perseguição, pessoal. A perseguição iniciada numa cidade, ela pode entrar noutra cidade, chama jurisdição alheia. Inicia uma perseguição no Belém do Pará, a polícia do Belém do Pará. Pode entrar em Cuiabá, Mato Grosso e prender o sujeito? Pode. Ele não precisa acionar a polícia daqui. A única coisa que o CPP fala é que o preso tem que ser apresentado para a autoridade do local. Você é policial do Pará, estava perseguindo os caras? Então se apresenta aqui para o delegado. O delegado vai fazer o flagrante e aí você pode conduzir o preso para o Pará. Tá bom? Flagrante presumido. Flagrante presumido. Também conhecido como ficto ou fictício. Ficto ou fictício. Ficto ou fictício. É esse aqui, ó. Quando o agente é encontrado logo depois, olha aqui, ó, olha o impróprio, pessoal. O impróprio não tem a preposição depois, ó. É logo após, ó. O presumido é logo depois, ó. Depois de consoante, presumido consoante. Após vogal, tá? Impróprio vogal. Não é isso? Logo após, flagrante impróprio. Logo depois, flagrante presumido. Beleza? Quando é encontrado logo depois, coloca aí. Logo depois com arma. Instrumento. Arma, instrumentos. Objetos ou papéis. Armas. Instrumentos, objetos ou papéis que façam presumir ser o autor do fato. Que façam presumir ser o autor do fato. Sim, mas qual a diferença desse para esse? Olha aqui, ó. Desse para esse, não foi preso no local, teve procura. Desse para esse, não teve procura. O presumido, pessoal. Por que fala presumido? Porque, ó, se você foi encontrado com a moto que acabou de ser furtada, só pode ser você. Presume que seja você, por isso ele é presumido, porque foi encontrado com o objeto. É encontrado com a arma do crime, é encontrado com o objeto do crime, ou seja, a coisa, é encontrado com o instrumento do crime, ou seja, a pé de cabra, o vergalhão para abrir a porta, ou é encontrado com papéis, ou seja, corpo de delito que leva a crer ser o autor do fato. Se foi encontrado nestas circunstâncias, presume-se. Daí o presumido. Não teve perseguição, mas presume que é você. Como é que se justifica essa carteira no seu bolso? Presume que é você. Só que, veja bem, essa presunção tem que estar ligado com o tempo. Coloca lá que o sujeito, ao passar por uma blitz, conduzindo o veículo, ao passar por uma blitz, foi checado que o veículo era produto de roubo. Praticado há 5 dias atrás. Entrevistado o condutor, este informou que foi o autor do roubo. Diante da situação hipotética, indica a alternativa correta. Vai ter alternativa dizendo, deverá ser preso em flagrante pela modalidade presumido, uma vez que se encontrava com o objeto do crime. A resposta correta é, o flagrante é ilegal, não pode ser preso em flagrante. Mas ele não foi encontrado com o objeto? Foi. Mas esse encontrado tem que ser o quê? Logo depois. Se ele não foi encontrado logo depois, você pode até reter, polícia, o bem, mas ele tem que liberar.
E o que é logo depois? O CPP também não colocou quanto tempo. Aí presumiu, e as provas tranquilo nisso, que ó, há mais de 24 horas não é mais logo depois. Então as provas vêm dizer, ó, 2 dias para frente, 3 dias, uma semana, entendeu? Peguei o celular dela, caí numa blitz, a 15, 20 minutos. Uai, para aí, mas o celular é seu, tal? Não, ninguém está me procurando. Por acaso eu caí, por acaso eu fui preso. Esse é o presumido. Esse é o por acaso, esse é por perseguição. Esse aqui não foi preso por acaso, porque estava atrás dele. Esse aqui foi preso por acaso. Tá bom? Aí você falou assim, Marciano, e se o policial perseguindo ele faz uma blitz e ele cai na blitz? Ele é encontrado. A blitz está parada, mas a blitz virou perseguição. Não é isso? Porque perseguição é toda a conduta direcionada para prender alguém. Você pode estar numa blitz e a blitz é uma perseguição. Blitz de trânsito não é perseguição. Tá? Flagrante preparado, também chamado de quê? Provocado. Crime de ensaio ou de experiência. Flagrante preparado, provocado, conhecido como crime de ensaio. Crime de ensaio. Crime de experiência. Então, esse aqui nós estamos no 302, inciso 4º. Aí acabou. 1, 2, 3, 4. O resto vem da doutrina, vem da jurisprudência. O que é o preparado ou provocado? Coloca aí. Ó. Quando o responsável pela prisão, estou dizendo o sujeito ativo, né? Quando o responsável pela prisão instigar alguém a praticar um crime. Instigar alguém a praticar um crime. E ao mesmo tempo, efetuar a prisão. Tá? Olha. Crime de ensaio. Ou de experiência, crime de ensaio ou de experiência. Pô, mas tá bem claro ali, ó. Você falou, parece o quê aqui? Ah, horrível tá mesmo. Ok? Quando o responsável pela prisão instigar alguém a praticar um crime e ao mesmo tempo efetuar a prisão, não é isso? Pessoal, o exemplo, súmula 145, coloca aí, ó. Esse flagrante, pessoal, ele é inválido. STF 145. Crime impossível, o Supremo falou. Tá bom? Por exemplo, imagina, pessoal, que os senhores estão tendo aula vários finais de semana. Eu já dei uma aula de processo penal aqui, esse é o segundo dia. Coincidentemente, só no dia de processo penal sumiram 4 celulares. Tem polícia aqui no meio, cara, nas outras aulas não sumiram, então só pode ser o Marciano. Aí o que você faz? Na hora do intervalo, combina com o policial combina com ele, fala, deixa o seu celular lá. E aí o policial chega para mim ali fora, todo mundo saiu, e o policial, daí, ó, tem um celular ali e tal. Eu sei um cara que consegue comprar celular. Ele dá a ideia para mim. Ele já está desconfiado. E a hora que eu venho e pego o celular, ele vem e dá a voz de prisão. Quem é que deu a ideia? Quem é que instigou? Quem é que provocou? Esse é o preparado. Tá certo? Aí você fala assim, mas o preso não foi obrigado aí. É verdade, mas o Supremo falou que nesse caso, como a polícia teve interferência no iter criminis, o início do crime não pode ter interferência do Estado. Tá certo? Flagrante inválido. Flagrante esperado. Esperado quando a polícia, quando a polícia
recebe informações de que, quando a polícia recebe informações de que, em determinado local e horário, ocorrerá um ilícito. Em determinado local e horário, ocorrerá um ilícito, vírgula, providencia equipe, em determinado local e horário, ocorrerá um ilícito, vírgula, providencia a equipe para prender o autor no momento exato. Este flagrante, pessoal, ele é válido. Olha a diferença dele para o preparado. No preparado, a polícia deu a ideia. No preparado, a polícia deu a ideia. A polícia cutucou o sujeito, instigou, aconselhou. No esperado, a polícia ficou sabendo. Ela não deu a ideia. A policial não falou para mim trazer a droga de Cáceres. Ela não deu a ideia, mas ela ficou sabendo que eu estou trazendo a droga. Ela vai lá, no cinquentinha, e fica esperando. Oi? Rocha Loures. Rocha Loures. Isso. Do Atacadão, tá aí, ó. A polícia ficou sabendo que o pessoal ia lá no Atacadão. Ela foi lá e fica esperando. Esse flagrante é válido, tá bom? Por que é válido? Porque ele não interferiu na ideia, no início. Flagrante retardado, também conhecido como diferido. Vamos lá? Retardado, diferido, postergado, também conhecido como ação controlada. Controlada. É o mesmo nome, retardado, diferido, postergado, ação controlada. Quando a lei autorizar, a prisão do autor para momento posterior à prática do fato. Quando a lei autorizar a prisão do autor para momento posterior à prática do fato. Pessoal, o que nós falamos aqui? Ó? Aqui, ó, detalhe. Ó. A lei é que tem que autorizar. E por que isso, pessoal? Olha aqui o estado de flagrância. Ó, praticando, acabou de praticar, perseguido ou foi encontrado. Como é que... Ela citou ali o Rocha Loures. Rocha Loures foi filmado com o dinheiro e preso, ó, tempo depois. Ué, mas para aí, ó. O advogado dele vai dizer, mas para aí, ó. Por que se não prenderam no dia que ele estava recebendo o dinheiro lá? Foram prender ele hoje, 2, 3 meses, 6 meses depois. Não é isso? Porque a lei autoriza isso. O fato está ocorrendo, deveria ter a prisão em flagrante, porque o fato está ocorrendo. A lei fala o seguinte, não precisa prender aqui, ó, desloca essa prisão para outro dia. Aí não interessa o tempo que passou. Sim, mas aí vai sair fora do estado de flagrante. Sai, mas a lei autoriza. Para que serve isso, pessoal? Para dar maior êxito à operação. Por exemplo, tráfico de drogas. No tráfico de drogas, você tem a origem, você tem o transporte e você tem o destino. É interessante para a polícia prender quem está fornecendo, quem está transportando e para onde está indo. Se a polícia pega só o transportador, ainda não tem informação da origem e de onde vai, olha aí, ó, entendeu? Para dar maior êxito, pegar mais gente, a própria lei de droga fala, ó, polícia, está transportando? Você vai lá, ficou sabendo que vai ter se tem os requisitos, pode chegar, só filma o veículo, tal, e o veículo vai embora com a droga.
daqui 3 meses, 1 ano, vem a prisão. Esse é o flagrante postergado. Está previsto na Lei 12.850, crime organizado, do Rocha Loures, está previsto na 11.343, de 2006, né, do tráfico de drogas. Tá? Flagrante forjado, forjado, também conhecido como maquinado, ó, forjado ou maquinado, forjado ou maquinado. Quando a polícia inventar prova da materialidade, quando a polícia inventar prova da materialidade do delito, vírgula, imputando-lhe a alguém. Beleza? Senhores, estou passando na Blitz. Os policiais, a policial que não gosta de mim, nós já temos uma desavença, manda eu abrir o porta-malas e vai e joga a droga. E prende em flagrante. Esse é o flagrante esperado, falso. Controlado, falso. Esse é o forjado, que ele inventa a materialidade e imputa a alguém. Então, ele está do ladinho do preparado. Por quê? Ilegalidade. Ele cai na mesma vala, só que com maior gravidade. Por isso que o forjado ele é inválido e causa abuso. Isso. Tá certo? Pessoal, veja que o preparado não dá abuso de autoridade em regra. Você, policial, você só deu a ideia para mim. Eu fui porque quis, ó. Você só bastou jogar o anzol, cara. Ó, tem um notebook ali, tem um negócio. O cara foi lá. Ele não obrigou. Por isso que não dá abuso de autoridade em regra. Agora aqui não. Aqui não teve participação nenhum do preso. O cara implantou a arma na gaveta e prendeu. Você está preso por posse ilegal de arma. Sim, mas eu não tenho arma. Tem sim, está aqui na sua gaveta. Tem uma arma na sua gaveta. Entendeu? Esse dá a invalidade do flagrante e responsabilidade penal do autor. Quando a gente fala polícia, mas necessariamente não precisa ser a polícia, pessoal. Você quer ver? Ele é dono de um bar. Ele não gosta de mim. Ele é dono de um bar. Eu vou lá tomar no bar dele. E eu deixo a mochila e vou ao banheiro. Deixo a mochila lá na mesa. Ele vai, coloca a droga e liga para a polícia. Ó, tem um cara aqui, ó, fazendo tráfico de droga. A polícia chega lá, revista, tá a droga. A polícia vai responder por abuso de autoridade? Não, porque o próprio Código Penal fala que o erro praticado por terceiro, só responde o terceiro que fez o erro. Ele é que forjou o flagrante. Ele vai responder. Agora, dono de bar é autoridade? Também ele não pode responder por abuso de autoridade. Ele vai responder por falsa comunicação de crime. Então, abuso de autoridade ou falsa comunicação de crime. Falsa comunicação de crime. Mas vai responder por alguma coisa. Ou por abuso de autoridade, se for agente público, ou falsa comunicação de crime. E os policiais vão responder por alguma coisa? Nada. Eles foram induzidos a erro. Tá certo? Procedimento do flagrante. Procedimento do flagrante. Bom, senhores. O flagrante, pessoal, a prisão em flagrante, ela tem 3 fases, ó. Uma prisão em flagrante, ela tem 3 fases. A fase da captura, aqui, ó. Neste momento ocorre a captura. Foi capturado quando estava praticando. Depois que o sujeito é preso, o cara é preso lá na rua, no bar. O que faz? Não leva para a delegacia? Então entra, esse é o primeiro momento. O segundo momento é o momento da lavratura do flagrante. Nós vamos dizer que é o momento do registro do flagrante.
E depois vem ainda um terceiro momento que vai ver se recolhe o cara ou não ao cárcere. Recolhimento ao cárcere. Às vezes o cara é capturado, lavra o flagrante e não recolhe ao cárcere. Por quê? Pagou fiança e foi embora. Tá certo? Então o flagrante tem várias fases. Esta fase aqui acontece o procedimento do flagrante. Comunicação imediata. Deverá então ter a comunicação imediata. Quem que será comunicado imediatamente? Juiz competente, Ministério Público e família do preso. Juiz, MP, família do preso. A lei fala assim, ó, família do preso ou pessoa indicada por ele. O preso não quer que avise a família, quer que avise uma outra pessoa. Família do preso ou pessoa indicada por ele. Tá certo? A prova vai dizer para você. Sobre a prisão em flagrante, indique a alternativa correta. A prisão em flagrante deverá ser comunicada imediatamente ao juiz, ao MP, à família e à Defensoria Pública. Falso. Não entra aqui Defensoria Pública, não entra aqui advogado do preso, a menos que o preso fale, não, eu não quero que comunique a minha família, eu quero que comunique o meu advogado. Tá bom. Comunicação à família ou a pessoa indicada por ele. Ele indicou o advogado, mas não que a lei fala que tem que ser comunicado ao advogado. Tá bom? E outra coisa, essa comunicação é imediata. Se a prova falar para você comunicar em 24 horas, falso. A comunicação é imediata. Como assim? Ó? Você chegou com o preso lá, teoricamente teria que ser isso aqui. Ó. Pegou o telefone e liga lá. Doutora, a senhora que está de serviço hoje, de plantão? Sim, então fulano de tal está preso aqui por tráfico de drogas tal. Desligou. MP, fulano de tal está preso aqui, tal. Família do preso, fulano daqui. É isso. Para a prova, claro que isso não acontece. Tá? Oi? Imediatamente. Chegou, faz. Não, tudo mentira, tudo mentira. Tudo mentira. Não, na prática, a comunicação é em 24 horas. Na prática, tá? Ouvir o condutor, tá? Aí pronto. Começa a oitiva das pessoas envolvidas. O condutor, pessoal, é quem leva o preso e entrega para o delegado. Já caiu na prova perguntando se, colocando que o condutor obrigatoriamente tem que ser um policial. Falso. Condutor pode ser qualquer um que pegou o sujeito, botou no carro e entregou para o delegado. Aí, delegado, esse aqui foi preso em flagrante. Ele, o condutor, ele é o primeiro a ser ouvido. Se na sua prova você verificou que foi ouvido o preso, as testemunhas e o condutor, falso. Tem que ser preso, testemunha, condutor, testemunhas e depois o preso. Depois dele, ouvir as testemunhas. Ouvir as testemunhas. Tá? O CPP coloca que deverá ser ouvido no mínimo 3 testemunhas. Falso. O CPP fala ouvir as testemunhas. No plural, então, de 2 para frente. Ocorre, pessoal. E essas testemunhas são testemunhas de quê? Testemunha da prisão. Mas claro que tem que ser testemunha da prisão, nem sempre. E quando não tem testemunha? Porque pode ser que a policial está passando e vê eu quebrando um vidro para furtar. Ninguém na rua. Ela dá voz de prisão para mim. Só tem o preso e a condutora. Não tem testemunha. Então coloca aí, ó. Ausência de testemunha. Se não tem testemunha, o que acontece? Coloca aí, ó. Duas pessoas assinarão comprovando a entrega do preso para o delegado. 2 pessoas assinarão comprovando a entrega do preso para o delegado. Ou seja, essas testemunhas não são testemunhas da prisão, mas sim da entrega. Quando se fala que testemunhas, essa é a da prisão. Lá do bar que viu a prisão. Aqui, ó, é testemunha da prisão ou do fato, vamos dizer. Esse aqui é a testemunha da entrega do preso. Por isso que ela recebe o nome de testemunha instrumentária. Olha aí, ó.
testemunha instrumentária, testemunha fedatária. Tá? Testemunha instrumentária ou fedatária são aquelas que não viram a prisão, mas só a entrega do preso na delegacia. É a pessoa que está lá na fila para fazer um BO, e o delegado, vem cá, só para você assinar aqui que o policial está entregando esse preso para mim. O coitado assim, ele nem sabe o que está assinando, porque ele não viu nada. Ele viu a entrega do preso, tá bom? Depois de ouvir as testemunhas, agora sim, ouvir o preso. Esta é a ordem, pessoal. Condutor, testemunha, preso. Se inverter, você vai botar falso. Tá? O preso, depois que ele é ouvido, ele tem o direito de receber a nota de culpa. O que é a nota de culpa? A nota de culpa, pessoal, é um documento que tem que ter as seguintes informações. Ó. Tem que ter o motivo da prisão. Como assim? Ó? Aqui é o artigo. Ó. Fulano de tal foi preso pelo artigo tal. É o motivo da prisão. Na nota de culpa vai ter o nome do condutor da prisão. São 3 informações que tem que ter na nota de culpa. Motivo, nome do condutor e nome das testemunhas. Aí, ó. Qual é o prazo para dar a nota de culpa? A nota de culpa é um documento que entrega para o preso, para ele saber o motivo, quem conduziu e quais as testemunhas. Por quê, né, pessoal? Para futuramente, se for uma prisão ilegal, forjada, ele ter a reparação de dano contra quem de direito. Tá? O prazo, 24 horas. Até 24 horas a contar da prisão. Cuidado com a pegadinha. Até 24 horas a contar da prisão. A prova vai dizer para você, a nota de culpa deverá ser dada ao preso no prazo de até 24 horas a contar da lavratura da prisão. Falso. Uma coisa é o sujeito ser preso em flagrante às 6 horas da manhã. Até que ele vai para a delegacia, até que lavra o auto, a lavratura do APF, a lavratura do auto ocorreu meio-dia. Se eu for falar, se eu concluir que a entrega da nota de culpa é a partir daqui, ó, ele tem até 12 horas do outro dia para entregar, concorda? Agora, se for da prisão, ó, ele só tem até 6 horas. Então, é a contar da prisão e não da lavratura da prisão. Tá? O preso, ele dá o recibo, a assinatura do preso. A assinatura significa o recibo. Recebi a nota de culpa em tal hora do dia tanto. Aí, pessoal, olha o nome como é pesado. Pô, nem processo teve. Entendeu? Aí o cara, às vezes, ele não quer assinar. Eu vou estar assumindo a culpa. Olha o nome do... Então, coloca aí. Ó. Não quer, não pode ou não sabe. Se ele não quiser, se ele não puder, ou se ele não sabe assinar, não souber assinar, 2 pessoas, coloca aí, 2 pessoas assinarão por ele. 2 pessoas assinarão por ele. Vai ter lá a assinatura. Eu não vou assinar a nota de culpa. Então o advogado não assina. Não tem problema, o delegado vai chamar. Fulano, ciclano, vem aqui, ó. Assina a nota de culpa aqui, ó. Tá? Remeter o auto, vamos lá? Remeter o auto de prisão ao juiz e à defensoria pública. Remeter o auto de prisão, coloca só ao juiz, que eu remeter o auto de prisão ao juiz. Deixa esse aqui que eu vou passar para o outro lado. Remeter o auto de prisão ao juiz. Mas já não foi para o juiz, pessoal? Comunicação imediata. Daí a diferença de comunicação para remessa. A comunicação é imediata. A remessa é até
24 horas da prisão, a contar da prisão. Ou seja, pessoal, presume-se que o juiz já foi comunicado, só que ele não recebeu nenhum papel. Aí, com razão, porque como é que vai chegar na delegacia e já mandar papel? Não tem papel, só teve voz de prisão. Até que ouviu o condutor, até que ouviu as testemunhas. Você imagina em carnaval, cara, que fica 5, 6 viaturas enfileiradas com gente presa para lavrar o flagrante. Qual é o prazo? Caiu numa prova uma vez, perguntaram qual é o prazo legal para o delegado lavrar um flagrante. 24 horas. Por que 24 horas? Porque é uma interpretação sistemática. Se o delegado tem 24 horas para dar a nota de culpa, então ele tem até 24 horas para lavrar o flagrante. O delegado tem também até 24 horas para mandar a papelada para o juiz, mandar o auto de prisão com toda a documentação para o juiz. Beleza? Remessa, agora eu vou de novo. Remessa, coloca remessa do auto de prisão a ADP. É porque eu dividi isso aqui, eu vou jogar para baixo. Remessa, remeter o auto de prisão à Defensoria Pública. Aí coloca, se o preso não informar o nome, do seu advogado. Se o preso não informar o nome do seu advogado. Se o preso não informar o nome do seu advogado. Cuidado a pegadinha. Sempre deverá ser remetido o auto para a Defensoria Pública? Não. Só em uma condição. O preso não informou o nome do seu advogado. Então, cuidado. Deverá ser, sobre a prisão em flagrante, indique a alternativa correta. Letra A. Deverá ser remetido o auto de prisão em flagrante. Cópia do auto de prisão à Defensoria Pública, se o advogado do preso não acompanhar a lavratura do flagrante. Falso. Ela pergunta, delegada, você tem advogado? Eu respondo, tenho. Respondeu que tem advogado. Sim, mas eu, preso, não estou acompanhado do meu advogado. Mas eu falei que tenho. Já não precisa mais. Entendeu? Porque, qual a finalidade disso aqui? Para a Defensoria Pública depois pedir a liberdade provisória. O advogado dele presume, se ele falou que tem, o advogado vai pedir. Tá bom? Então, não é a presença ou não do advogado. É ter ou não advogado. Tá bom? E o prazo também, 24 horas para mandar para a defensoria. Beleza? Moral da história, senhores. Comunica-se 3 pessoas aqui e remete o auto-se para 2. Comunica-se 3, por quê? Juiz, MP e família. Aqui, juiz e a Defensoria Pública, se não tiver advogado. Providências do juiz. Juiz recebeu o auto de prisão. Né? Qual a providência do juiz? 3. Está lá no artigo 310. Relaxar a prisão. Sabemos que a prisão só será relaxada quando ela for considerada ilegal. Cuidado. A prisão ilegal será relaxada. Na prova vai dizer para você que se o juiz considerou ilegal, deverá conceder a liberdade provisória. Falso. Se é ilegal, tem que tornar sem efeito. Relaxar significa tornar sem efeito. Aquele caso em que o sujeito foi preso porque estava levando o carro roubado, 5 dias depois ele foi encontrado com o carro. Não tinha perseguição, não foi encontrado logo depois, o juiz deve então relaxar a prisão. Converter em preventiva. Se não for possível, aplicar medidas cautelares, converter em preventiva. Se não for possível, aplicar medidas cautelares diversa da prisão. Se não for possível, aplicar medidas cautelares diversa da prisão.
Ok? Senhores, hoje, o sujeito que é preso em flagrante, você sabe que ele passa por uma audiência de custódia. Lá na audiência de custódia, o juiz vai tomar uma das três providências. Ou ele relaxa, ou ele converte em PP, prisão preventiva, ou ele concede a liberdade provisória. Tá certo? Essa aqui, apesar de ser a do meio, ela passa a ser a última. Por quê? Se não relaxar e não for possível dar a liberdade, aí é que decreta a preventiva. Só que no 310 está assim, 310, 1, 2 e 3. Tá bom? O juiz, antes de decretar a preventiva, verifica se é possível colocar uma medida cautelar. Tornozeleira eletrônica, não sair da comarca. São 9 medidas cautelares previstas lá no artigo 319 do CPP. O juiz analisa uma daquelas medidas cautelares. A mais comum, a mais utilizada no Brasil hoje é a tornozeleira, que o CPP chama-se de monitoramento eletrônico. Não é isso? Tá bom? É uma medida cautelar. Terceiro, conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Tá? Pessoal, cuidado com isso aqui, ó. Os senhores sabem que alguns crimes não podem ter fiança, não é isso? Tráfico, tortura, terrorismo, não é isso? Tráfico, tortura, terrorismo, crime hediondo, racismo, ação de grupo armado contra o Estado de Direito, ação de GP armado contra o Estado de Direito. Pessoal, esses crimes aqui, ó, o juiz não pode conceder a liberdade provisória. Falso. Ele pode conceder a liberdade provisória. O que ele não pode é arbitrar a fiança. Aí coloca lá na prova que o João da Silva foi preso pelo crime de terrorismo, levado à audiência de custódia, não obstante os seus antecedentes criminais negativos, o juiz deixou de conceder a liberdade provisória, uma vez que a Constituição Federal veda tal benefício. Diante da situação hipotética, indica do artigo letra A, acertou o juiz, errou o juiz. Porque a Constituição Federal não vedou a liberdade provisória, vedou a fiança. São insuscetíveis de fiança, aí vem. E não de liberdade provisória. Todo crime do Brasil, todo, 100%, admite liberdade provisória. Mas nem todos admitem fiança. Por isso que sai sem fiança. Parece um absurdo, mas imagina, senhores, que eu e ele fomos presos. Ele por furto e eu por tráfico. Furto, pena, 1 a 4. Tráfico, pena, 5 a 15. Esse aqui é equiparado a hediondo, não é isso? Equiparado a crime hediondo, tá? Senhores, aí, olha só que interessante. Nós fomos para a audiência de custódia, juiz, ele por furto, o juiz falou, eu vou arbitrar para você R$2.000 de fiança, tá bom? Tá bom. Mas nós conversamos, nós fomos na mesma viatura. Ele esperou lá fora, cara, se eu paguei R$2.000 de fiança, o Marcelo vai pagar uns 50 mil, porque é tráfico. Aí ele espera lá fora, e aí saiu, quanto você pagou de fiança? Nada. Como assim, cara? Minha pena que vai de 1 a 4, eu paguei 2.000 de fiança, você saiu sem nada. Não, vou voltar lá, vou reclamar para o juiz. Isso. Ele vai lá e reclama para o juiz, não estou aqui na história. Não é isso? O juiz vai dizer, pois é. Só que a lei veda a fiança, e para você não veda. Ou seja, não parece um absurdo? Ou seja, o cara saiu em vantagem, num tráfico, num terrorismo e tal. No que tange a liberdade provisória nesse ponto, ele saiu. Tá bom? Então, cuidado. Dizendo que
o juiz, ou então a lei, a Constituição Federal impede a liberdade provisória nos crimes hediondos e equiparados. Falso. Ação de grupo armado contra o Estado de Direito. Milícia, por exemplo. Fechamos então. No dia 15 de maio de 2017, Caio, pai de um adolescente de 14 anos, conduzia um veículo automotor em via pública às 14 horas, quando foi solicitada sua parada em uma blitz. Após consultar a placa do automóvel, os policiais constataram que o veículo era produto de crime de roubo ocorrido no dia 13 de maio. Ele parou no dia 15 de maio. 13, 14, 15, 2 dias depois, não é isso? Diante da suposta prática do crime de receptação, realizaram a prisão e encaminharam Caio para a delegacia. A receptação é crime permanente. E crime permanente, diz o 303 do CPP, o sujeito pode ser preso a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência. Até aqui a prisão está correta. Ele não foi preso pelo roubo. Ele foi preso pela receptação. Está valendo. Porque a receptação pode. Em sede policial, a vítima do crime de roubo foi convidada a comparecer. Em observância a todas as formalidades legais, reconheceu Caio como autor do crime que sofrera. Caio não receptou. Caio roubou mesmo. A autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante pelo crime de roubo, em detrimento da receptação. Não aceitou a receptação e lavrou por roubo. 2 dias depois, foi preso com o objeto do crime, mas não estava logo depois. O flagrante aqui é ilegal. O Ministério Público, em audiência de custódia, manifesta-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ele quer que converta em PP. Valorizando o fato de Caio ser reincidente, conforme confirmação constante de sua folha de antecedentes criminais. Quando de sua manifestação, o advogado de Caio, sob o ponto de vista técnico, deverá requerer. Pessoal, essa prisão dele é legal ou ilegal? Então, se a prisão é ilegal, já não pode ter liberdade provisória. Eu risco liberdade provisória aqui, tá? Ou não pode ter revogação, muito bem, porque liberdade provisória é só se a prisão for legal. Revogação, só se a prisão for legal e já perdeu a necessidade. Então, ó, letra B, relaxamento da prisão, em razão da ausência de situação de flagrante. Verdadeiro, não tinha flagrante ali. Ó. Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois Caio é responsável pelos cuidados de adolescente de 14. Nada a ver, até porque, mesmo que fosse, ele tem que ser menor de 12 e não de 14. Né? Ficou letra B? Paulo foi preso em flagrante pela prática do crime de corrupção, sendo encaminhado para a delegacia, corrupção passiva. Ao tomar conhecimento dos fatos, a mãe de Paulo entra de imediato em contato com o advogado, solicitando esclarecimentos e pedindo auxílio para seu filho. De acordo com a situação apresentada, com base na jurisprudência dos tribunais superiores, deverá o advogado esclarecer que, diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, Paulo não poderá ser assistido pelo advogado na delegacia. Falso. Ele mantém o direito de ser assistido desde que ele pague. A presença da defesa técnica, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, é sempre imprescindível. Falso. É prescindível, até porque não tem defesa. Decretado o sigilo do procedimento, o advogado não poderá ter acesso aos elementos informativos nele constantes, ainda que já documentados. Falso. Súmula vinculante, né? Número 14. A Paulo deve ser garantida na delegacia a possibilidade de assistência de advogado, de modo que existe uma faculdade na contratação de seus serviços para acompanhamento do procedimento em sede policial verdadeiro. E aí a última, antes da prisão preventiva. O Código de Processo Penal, pátrio, menciona que também se considera em flagrante delito quem é perseguido logo após o delito, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o perseguido autor da infração. A essa modalidade dá-se o nome de quê?
Impróprio. Ficto é encontrado logo depois. Diferido ou retardado provém da lei. Esperado tem ciência de que vai acontecer. Impróprio, verdadeiro. Prisão preventiva. Prisão preventiva, coloca aí. Ó. É a prisão provisória. É a prisão provisória decretada na fase do inquérito ou do processo. É a prisão provisória decretada na fase do inquérito ou do processo, vírgula, desde que antes do trânsito em julgado, na fase do inquérito ou do processo, vírgula, desde que antes do trânsito em julgado. Decretada na fase do inquérito ou processo, vírgula, desde que antes do trânsito em julgado da sentença. Beleza? Pessoal, então, prisão preventiva. O que interessa para nós aqui? Vamos lá? É aquela prisão que é decretada em qualquer fase da persecução. Ela é decretada tanto na fase do IP, quanto na fase da ação penal. Daí a diferença da temporária. A prisão temporária só pode na fase do inquérito policial. Não existe prisão temporária, não pode ter prisão temporária na fase do processo, só na fase do inquérito. Daí a diferença entre a temporária e a preventiva. Caiu numa prova, por exemplo, assim, ó. Sobre a prisão cautelar, indica a alternativa correta. Aí tinha uma alternativa assim, ó. A prisão preventiva se assemelha à prisão temporária, porque ambas podem ser decretadas em qualquer fase. Verdadeiro ou falso? Falso. A temporária só no inquérito, a preventiva sim em qualquer fase. Beleza? Detalhes da preventiva, pessoal. Decretação de ofício. Vamos colocar uns itens agora aqui. Ó. Coloca aí. Ó. Decretação de ofício. Tá? Decretação de ofício. Coloca aí. Ó. É possível, se já existir ação penal. É possível se já existir ação penal. É possível se já existir ação penal. Como assim? Ó? Sujeito está respondendo só inquérito. Chegou na informação, chegou ao conhecimento do juiz que o investigado está ameaçando testemunha. Cara, ameaçar testemunha é motivo de prisão preventiva. Para proteger a prova. Tá beleza? Chegou ao conhecimento do juiz. Só que a promotora não pediu. O delegado não pediu. Pode o juiz decretar? Não. Porque a lei fala que, juiz, você pode decretar de ofício. Porque decretar de ofício sem ninguém pedir. Desde que tenha processo. Desde que tenha ação penal. Só tem inquérito. Aí os caras vêm na prova e colocam assim. Sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta. Atualmente, o Código de Processo Penal veda a decretação da prisão preventiva na fase do inquérito. Falso, cara. Ele não veda. O que ele veda é a decretação de ofício. Então, significa que na fase do IP, significa que no IP tem que ter pedido do delegado ou do MP. Delegado, juiz, você pode decretar? Pode. Desde que o delegado pediu. Desde que o MP pediu. Entendeu ou não? Tá? Quem pode pedir prisão preventiva? Então, vamos lá. Legitimidade. Quem pode pedir prisão preventiva? Legitimidade, ó. Quem pode pedir? Ó? Delegado. Quem pode pedir? Ministério Público.
querelante, assistente da acusação. Aí, ó. Assistente da acusação. Tem legitimidade para pedir prisão preventiva. Delegado, MP, querelante, assistente da acusação. Pessoal, aí ele vem para PT, prisão temporária, que nós vamos... Quem pode pedir prisão temporária? Só os dois aqui, ó. Na prisão temporária, assistente não pode, querelante não pode, a lei não autorizou. Então, cuidado. Sobre a prisão processual, indica a alternativa correta. Ele mistura os dois. Ó. Estão legitimados a requerer a prisão preventiva e a temporária o delegado, o MP, além do assistente de acusação. Falso. A assistente de acusação pode pedir prisão preventiva, mas não pode pedir prisão temporária. Tá bom? Tá? Pressupostos. Pressupostos, ou seja, os requisitos, né? Pressupostos. Prova do crime. Para ter prisão preventiva, pessoal, tem que ter a prova do crime. Pode ser que prova da existência do crime. Cuidado com a pegadinha. Sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta. Letra A. Constitui pressupostos da prisão preventiva a prova da existência da infração penal e indícios de autoria falso. Prova do crime é diferente de prova da existência da infração penal. Por quê, pessoal? Porque infração penal é o gênero do qual tem duas espécies: crime e contravenção penal. Se eu falo que é possível a prisão preventiva quando existir prova da infração penal, eu estou jogando aqui a contravenção penal, isso não pode. Prova da existência do crime, ok. Não prova da existência da infração penal. Outro pressuposto, porque isso é 2. Indício suficiente de autoria. Tá? Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. O que eu tenho que ficar ligado nas pegadinhas aqui, pessoal? Prova é certeza. Indício é tudo indica. Sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta. Letra A. Constitui pressuposto da prisão preventiva a prova do crime e sua autoria. Falso. Ele está dizendo que tem que ter prova da autoria. Não precisa. Basta dar prova do crime. E prova é certeza, juízo de certeza. Não precisa ter certeza de quem foi, desde que tenha um indício e não seja qualquer indício, ele seja suficiente. Pessoal, porque uma coisa é ter indício, outra coisa, o indício ser suficiente. Você quer ver? Nós três aqui somos empresários num bairro, tá certo? Tá? O João da Silva, ele pratica pequenos furtos no bairro, tá certo? Eu reuni com os empresários daquele bairro e falei, ó, vamos dar um jeito nesse cara, tal. Pô, primeiro que, cara, você está demais, tal. Todos falaram, não. Senhores, todos aqueles que reuniram, João da Silva sumiu, pessoal. Todos que reuniram, pesa contra eles indício de autoria. Só que aí o delegado pesquisou. Essa reunião que eu fiz, ó, já tinha passado 8 meses. E uma semana antes, esse cara furtou o mercado dele. Ó. Senhores, esse fato concreto, furto do mercado, joga para ele algo mais forte do que contra todos. É possível que qualquer um de nós que fizemos aquela reunião de 8 meses atrás mandar matar. Mas mais possível ainda foi aquele que foi recém-furtado. Para ele cai o caráter suficiente. Tá certo? Outra situação. Nós brigamos na festa, em uma festa. E eu falei para ele, ó, eu vou te matar. E ele desaparece. E eu não matei ele, cara. Só que testemunhas presenciaram eu falando que ia matar. Coincidentemente, um outro inimigo dele, que escutou, foi lá e matou.
dane-se, caiu sobre mim. Porque aquela ameaça trouxe o adjetivo suficiente. Esse é o indício suficiente. Mas ele tem outros inimigos. Outros inimigos podem ser mero suspeito. Pode até ter indício, mas não suficiente. Ok? Sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta. Letra D. Constitui pressuposto da prisão preventiva, a prova da existência do crime e indício de autoria. Você vai botar uma interrogação, porque não é indício de autoria. É indício suficiente. Tá? E outra. A prova do crime ou indício suficiente. Não é ou, é e. Os dois. Hipóteses. Pessoal, hipótese é igual motivo. Tá? Por que motivo você está preso? Essa é a hipótese. Tá? Você está conversando com alguém fala, quando ele fala, fui preso, a próxima pergunta que você fala é por quê? Você está perguntando qual o motivo. Motivo da prisão preventiva, garantia da ordem pública. Tá? Isso aqui está no 312. Tá? Garantia da ordem pública. Para fazer um resumo rápido para você, a ordem pública, coloca aí, reiteração criminosa. Tá? O sujeito, pela ficha dele, demonstra que ele tem uma reiteração. Então, ele está ofendendo a paz. Prende por esse motivo, para ele deixar de ofender a sociedade. Garantia da ordem pública. Garantia da ordem econômica. Tá certo? Isso aqui visa proteger o mercado. Eu diria, a livre concorrência. Imagina ele, diretor de um sindicato, presidente do sindicato, dos proprietários de postos de combustíveis, ele reúne com nós, empresários, de postos de combustível, e fala assim, daqui para frente o álcool vai ser R$5, quem vender a menos vai sofrer represália. Ele está perturbando a ordem econômica, a livre concorrência. Motivo, por conveniência da instrução criminal. Isso aqui, pessoal, quando tiver, risco de atrapalhar a produção de prova. Risco de atrapalhar a produção de prova. Por exemplo, ameaçar testemunha, queimar documentos. Conveniência da instrução criminal. Outro motivo, para assegurar a aplicação da lei penal. Para assegurar a aplicação da lei penal. Isso aqui, senhores, quando tiver risco de fuga, para assegurar a aplicação da lei penal, risco de fuga. Como assim? O juiz intima o processado para entregar o passaporte em 24 horas. Ele não entrega o passaporte. O que o juiz presume? Que ele quer fugir. Prende por ofensa à ordem pública? Não. Ordem econômica? Não. Instrução criminal? Não. Para assegurar futura aplicação da lei penal. Descumprimento de medidas cautelares. Descumprimento de medidas cautelares diversa da prisão. Descumprimento de medidas cautelares diversa da prisão. Pessoal, exemplo, violar a tornozeleira. O juiz determinou ao sujeito que usasse tornozeleira. Ele cortou a tornozeleira, ele descumpriu uma medida cautelar. É um motivo da prisão. O juiz falou, não pode ausentar da comarca de Cuiabá sem avisar o juiz. Ele viajou e não avisou. Ele descumpriu uma medida cautelar. Cabimento. Quando que é cabível a preventiva? Tá? Cabimento da prisão preventiva. É como se você fizesse o seguinte, a prisão preventiva tem que ter os pressupostos, tem que ser uma das hipóteses, os dois pressupostos, uma das hipóteses, não precisa todas, basta uma hipótese, mas tem que ter os dois
suposta. E desde que seja cabível. Esse cabimento, pessoal, está ligado com o crime. Que crime você praticou? Praticou uma injúria. Aí você pergunta, será que injúria cabe prisão preventiva? Sim, mas ele tem a conduta voltada para o crime, então preencheu a hipótese. Ele confessou. Preencheu aqui, mas não preencheu aqui. Ó. Para a prisão preventiva, tem que preencher os pressupostos, ter um motivo e desde que seja cabível. Cabimento está no 313. Tá? Quando é cabível a prisão preventiva? Então, vamos lá aí, ó. Crime doloso. Crime doloso com pena máxima maior de 4. Pessoal, ó, furto 155, pena vai de 1 a 4. O sujeito é primário. Crime doloso, pena maior que 4, tracinho, para o primário. O cara é primário, foi preso por furto, chegou na audiência de custódia, você pode ter 100% de certeza. Ele vai sair. Você pode falar para a família, não, ele vai sair. Por que ele vai sair? Se você já verificou que ele é primário, porque o 313 fala que o primário, para ter prisão preventiva do primário, a pena tem que ser maior que 4. E o furto, a pena vai de 1 a 4. Não, ele foi preso por 171. A pena é de 1 a 5. Opa, já superou a 4. Beleza? Reincidente em crime doloso. Reincidente em crime doloso. Tracinho, qualquer pena. Você viu? Já mudou. Reincidente em crime doloso, qualquer pena. Pessoal, por isso que eu não posso marcar na prova o seguinte, ó. Sobre a prisão indica a tentativa correta. Letra B. Em hipótese alguma, aquele que praticar crime com pena máxima menor que 4 anos será preso preventivamente. Falso. Por quê? Se ele pegar um 288, pessoal, a pena vai de 1 a 3. Ó. Se ele é primário, cabe prisão preventiva? Mas e se ele for reincidente? Reincidente não interessa a pena. A única coisa que tem que prestar atenção é nessa palavra aqui, ó. Reincidente doloso. E outra coisa, pessoal. Não cabe prisão preventiva em crime culposo. Porque ele fala, tem que ser culposo. E tem que ser doloso. E além de ser doloso, se for primário, a pena tem que ser maior que 4. Aqui ele continua falando do doloso, ó. O reincidente, qualquer que seja a pena, pode ser preso preventivamente, desde que seja reincidente doloso. Pessoal, o reincidente doloso, você sabe que o reincidente é aquele que já teve uma condenação. Essa condenação, o fim dela, terminou de cumprir a pena, conta-se um prazo de 5 anos. Não é da condenação. Terminou de cumprir a pena, conta-se 5 anos. Durante esse período, ele é considerado reincidente. Daqui para frente, ele volta a ser primário. Não é assim? Aí veio o CPP e falou assim, ó, o reincidente, você que já praticou, foi condenado no passado, já cumpriu sua pena, fique esperto durante os 5 anos, porque se voltar a praticar um crime, qualquer que seja a pena, você está sujeito a uma prisão preventiva. Só que ele não colocou o reincidente. Reincidente, não. Ele falou reincidente em crime doloso. Quem é esse cara? É aquele que, no passado, teve uma condenação por um crime doloso. E no período que ele terminou de cumprir a pena, no período de 5 anos, ele voltou a praticar outro crime doloso, cara. Então tem que ser dolo mais dolo. Ele foi condenado no passado por um crime doloso e voltou a praticar um crime doloso dentro dos 5 anos. Porque se no passado ele foi condenado por um culposo e agora ele caiu num doloso, ele cai na regra de cima. Porque ele é reincidente? É. Mas ele não é reincidente doloso, porque não deu dolo mais dolo. Se no passado ele caiu num doloso
e agora ele caiu num culposo, também não vale. Ele é reincidente? É, mas não deu dolo mais dolo, ok? Violência doméstica. Por conveniência da instrução criminal, esse aqui quando o sujeito estiver atrapalhando, risco de destruição de prova. Como assim, ó? Ameaçando testemunha, queimando documentos, tá? Violência doméstica contra mulher, criança, violência doméstica contra mulher, criança, adolescente, idoso, violência doméstica contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, deficiente. Fala pessoa com deficiência, né? Deficiente. Vírgula. Para garantir execução de medida protetiva de urgência, para garantir execução de medida protetiva de urgência. Cuidado com essa pegadinha também, ó. Qualquer pena também. Ou tracinho, qualquer pena. Pessoal, o cara praticou uma violência doméstica contra uma criança. Porque a Lei Maria da Penha protege só a mulher, não é isso? Agora aqui é violência doméstica contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência. Então vamos lá, olha aqui, ó. Só o crime de violência doméstica, por si só, já autoriza a prisão preventiva. Falso. Porque ele falou lá, desde que a prisão seja necessária para garantir a execução de medida protetiva. Então, ó, praticou violência doméstica, na sua questão tem que aparecer se o juiz decretou uma medida protetiva. Como assim, ó? Determinou que o sujeito saísse da casa e ele não saiu. Aí vem a prisão preventiva. Não é automática, beleza? E ó, o último é falta de identificação. Falta de identificação também é um cabimento da prisão. Falta de identificação. Falta de identificação. Senhores, o sujeito não tem documento ou não fornece elementos para identificar. Isso aqui é independente da pena também. Ó. Porque a prisão aqui não é porque qualquer uma outra situação, é porque para fins de identificação dele. E como é que se identifica alguém que não tem documento nem nada? Chama o papiloscopista, tira a impressão digital, manda para a Politec fazer perícia. Lá para comparar com o banco digital, com o banco de impressões digitais que tem. Tá bom? Está aqui, então, basta um cabimento, tem que ter uma hipótese e preenchido os pressupostos, tá? Vamos lá, nas questões? Inquérito policial. Após ser instaurado inquérito policial para apurar a prática de um crime de lesão corporal culposa, praticado na direção de veículo automotor 303 do CTB, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Foi identificado que o autor dos fatos seria Carlos, que em folha de antecedentes criminais possuía 3 condenações três anotações referentes a condenações com trânsito em julgado pela prática da mesma infração penal, todas as aptas a configurar reincidência quando da prática delituosa, ou seja, tudo dentro dos 5 anos. Só que ele já deu o detalhe, 3 condenações por crime culposo. Encaminhados auto ao MP, foi oferecida a denúncia em face de Carlos, pelo crime antes investigado. Diante da reincidência específica do denunciado, civilmente identificado, foi requerida a decretação da prisão preventiva.
A prisão preventiva é requerida... Tá. Recebido os autos, o juiz competente decretou a prisão preventiva, reiterando a reincidência de Carlos e destacando que essa circunstância faria com que todos os requisitos legais estivessem preenchidos. Ao ser intimada a decisão, o advogado de Carlos deverá... Pessoal, a prisão aqui é legal ou ilegal? Ilegal porque deu culposo, culposo, mas culposo ainda. O que é pior ainda. Ele é reincidente? É. Ele é reincidente específico? É, pelo mesmo crime. Mas o 303 não contenta com reincidente. Ele fala reincidente culposo. Doloso. Neste caso, teria que ele ser considerado primário para fins de prisão preventiva. Então, a liberdade, ele deve requerer liberdade provisória, não. Relaxamento da prisão, tendo em vista que a prisão, em que pese ser legal, é desnecessária. Falso. A revogação, não. Relaxamento da prisão, pois ela é ilegal. Tranquilo? Vamos ver a outra? Como se sabe, a prisão processual provisória ou cautelar é a decretada antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória, nas hipóteses previstas em lei. A respeito da modalidade de prisão, a respeito de tal modalidade de prisão, é correto afirmar que... Veja vocês que ele não falou que tipo de prisão ele vai pedir, se é flagrante, temporária ou preventiva, porque ele falou do gênero, provisória ou cautelar. Qualquer uma das três ele vai pedir. Em nosso ordenamento jurídico, a prisão processual contempla as seguintes modalidades: prisão em flagrante, preventiva, temporária e a prisão decorrente de pronúncia em virtude de sentença condenatória recorrível. Por pronúncia e em virtude de sentença condenatória recorrível. Falso. Pessoal, no nosso ordenamento, a prisão provisória é somente isso aqui, prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Antigamente tinha prisão por pronúncia, caiu, prisão decorrente de sentença condenatória recorrível, caiu. Então, essas duas últimas aqui, não existe mais, por pronúncia e em virtude de sentença condenatória recorrível. Não existe mais essa modalidade de prisão, tá? A prisão temporária tem como pressupostos a existência de indícios de autoria e prova da materialidade. Falso. Indícios de autoria e prova da materialidade não é da temporária, é da preventiva. O prazo de duração da prisão temporária é de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade. Verdadeiro. Prisão temporária, 5 mais 5. Em se tratando, todavia, de crime hediondo, a prisão temporária poderá ser decretada pelo prazo de 30 dias, prorrogável por igual período. Verdadeiro. Prisão temporária, 5 mais 5. Se for hediondo ou equiparado, 30 mais 30. São requisitos da prisão preventiva a sua imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial e o fato do indiciado não ter residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identificação. Nós falamos aqui de residência fixa? Não. Isso aqui são requisitos da temporária. Tá? Procedimento penal. Procedimento penal. Começando lá no 394 agora. Procedimento. Procedimento comum. Procedimento comum. Tá? Pessoal, estudaremos então também bastante cobrado, tá? Esse tema chamado procedimento no processo penal ou procedimento penal. Eu vou fazer aqui um resumo, você vai acompanhando, tá? No que tange a procedimento, nós temos procedimento comum e procedimento especial. Deixa eu ver como é que está aqui a minha redação para não atrapalhar vocês, tá? Procedimento comum, nós temos, ele é dividido em 3. Procedimento comum ordinário, que eu vou explicar agora para você. Procedimento comum sumário, isso, e o sumaríssimo.
Começando com o ordinário, então. Tá? Procedimento ordinário. Quando é que se aplica a aplicabilidade do ordinário? Tá? Isso. Isso. Então, pena, crime com pena igual ou superior a 4 anos. Cuidado com a pegadinha da preventiva. Na preventiva, se o sujeito é primário, o crime tem que ter pena igual ou tem que ter pena superior a 4? Superior. Para o ordinário, o igual já basta. Ó. Então, 155 vai de 1 a 4. É procedimento ordinário. Mas não cabe prisão preventiva. Só para cuidado, tá? Então, nós temos aqui. Você pega o 288, a pena vai de 1 a 3. Não é procedimento ordinário. Você pega o 180, a pena vai de 1 a 4. É procedimento ordinário. Você pega o 157, vai de 4 a 10. Aí, ó. 4 para frente, procedimento ordinário. Sequência dos atos. Sequência dos atos. Isso aqui é na linha do tempo. Né? A melhor coisa para a gente ver sequência dos atos é na linha do tempo. Qual é a sequência dos atos processuais no procedimento ordinário? Oi? É ruim para enxergar aqui ou não, pessoal? Pessoal, oferecimento da denúncia. Então, ó, denúncia, recebimento, citação, defesa, chamado DRA, resposta à acusação, mas pode chamar de defesa prévia, não tem problema. Defesa prévia. O juiz analisa se absolve sumariamente, chamada de absolvição sumária. Então, ó, denúncia, recebe, cita, defende, juiz analisa se absolve sumariamente. Não absolveu sumariamente, vai ter AIJ, audiência de instrução e julgamento, e finaliza com a sentença. Lembrando que a sentença pode ser na audiência ou em 10 dias. Tá? No que tange aqui, ó, interessante é o prazo. Coloca aí, ó, entre a citação e a defesa, qual é o prazo? 10 dias. Ó. Prazo para apresentar a defesa, 10 dias. Tá? Qual é o prazo para ter audiência de instrução e julgamento? O prazo para ter audiência de instrução e julgamento, 60 dias. A contar de que, apesar do CPP não falar, a contar a princípio do momento em que o juiz não absolveu sumariamente. Acredito que a prova não vai querer saber, ele vai querer saber qual o prazo da audiência, com quanto dia o juiz tem que fazer a audiência no máximo, 60 dias. 10 dias para se defender. Tá bom? Para a absolvição sumária, que nós vamos estar aqui mais detalhado, ela fundamenta nos seguintes itens. O que justifica uma absolvição sumária? Primeiro, para que tem, né? Pessoal, a absolvição sumária, ela serve para impedir que o processo tramite já fadado ao insucesso. Tá certo? Porque é um julgamento antecipado da lide no penal. O que tem lá no civil, os caras usam no penal, julgamento antecipado. Ô juiz, para que você vai fazer audiência? Se já está na cara que o cara é inocente, se já está na cara que tem motivo, melhor, elementos para botar fim nesse processo. Quais são esses motivos? Olha lá, ó. Excludente da ilicitude do fato. O que caracteriza uma absolvição sumária? O que justifica? Quais os requisitos? Primeiro, está lá no 397, né? Excludente de ilicitude. Lá do 25, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Excludente de culpabilidade do agente. Excludente de culpabilidade.
Os senhores sabem a excludente de culpa. Uma coisa é excluir a ilicitude, outra coisa é excluir a culpa. Obediência hierárquica exclui a culpa. Não é isso? Embriaguez completa e involuntária exclui a culpa. Coação moral irresistível exclui a culpa. Inimputabilidade, deficiente mental, excludente de culpabilidade, mas o sujeito responde por medida de, será aplicada em medida de segurança. Daí o detalhe, pessoal. Salvo inimputabilidade. Por que isso? Ô juiz, você não pode absolver o cara sem antes ouvi-lo, cara. Porque, ó, como é que você vai absolver o cara inimputável e aplicar medida de segurança contra ele se você nem fez audiência? Isso ofende o princípio da ampla defesa e contraditória. Por isso que é salvo inimputabilidade. Tá bom? Para o deficiente mental. Fato narrado, evidentemente, não constituir crime. Se o fato narrado, evidentemente, não constitui crime, juiz, absolve logo. Ô juiz, o Supremo está falando aí que munição sem arma não é crime. E mesmo assim o promotor acusou. Pode absolver sumariamente. Extinta a punibilidade do agente. Prescrição, por exemplo. Extinção de punibilidade. Está aí, pessoal. Esses são os motivos, melhores requisitos da absolvição sumária. O que leva à absolvição sumária. Falamos então do procedimento ordinário, procedimento sumário. Sumário. Se ordinário é pena igual e maior que 4, o sumário coloca aí pena maior que 2 e menos que 4. Maior que 2 e menos que 4. Sequência dos atos, pessoal, mesma coisa. A sequência dos atos do procedimento sumário é a mesma coisa. Denúncia, recebe, cita, defende. A absolvição sumária faz audiência. Qual a diferença, pessoal? Que no sumário, a audiência é 30 dias. No sumário, a audiência, 30 dias. No ordinário, 60. No sumário, 30. Só ficar esperto com isso. Tá? É possível absolver sumariamente no sumário? Também. Tudo que se aplica no ordinário, também se aplica no sumário, exceto este prazo. Ó. E esse prazo, Marcelo, dos 10 dias? Também. Exceto esse aqui, que cai para a metade. Tá bom? Sumaríssimo. Sumaríssimo. Pessoal, esse sumaríssimo é o GCRIM, Juizado Especial Criminal. O sumaríssimo nada mais é do que o GCRIM, Juizado Especial Criminal. Crime com pena máxima cominada. Crime com pena máxima cominada de 2 anos. Você só vai ficar esperto porque, ó, sobre o procedimento penal, indica a alternativa correta. Constitui procedimento sumaríssimo os crimes com pena máxima aplicada não superior a 2 anos. Falso. Não é a máxima aplicada, é a máxima cominada, que é diferente de aplicada. Cominar é prevista. Qual que é a pena prevista para associação criminosa? A pena prevista para associação criminosa é de 1 a 3. Não é GCRIM, ó. Porque a prevista. Ah, mas o juiz fixou 1 ano. Se nós falarmos que a pena aplicada, aí seria para o GCRIM, mas não é a aplicada. A aplicada é quando já tem sentença. Cominada é prevista na lei. Tá? A aplicabilidade falei. Com alguns detalhes. O que é esse trem aqui do Juizado Especial Criminal? Composição civil, transação penal e sursi processual. Composição civil, então, vamos lá. Composição civil é o acordo feito
entre, composição civil, acordo feito entre a vítima e o autor do fato. Acordo entre a vítima e o autor do fato. Composição, transação, source. Pessoal, eu pratiquei uma calúnia contra o colega. A calúnia vai de 6 meses a 2 anos, cai no GCRIM. Lá no dia da audiência, o conciliador vai perguntar, vem cá, não tem acordo entre vocês? Tem, um pede desculpa pro outro, papapá, acabou. Fizemos uma composição ou uma transação penal? Composição. Porque autor e vítima se acordaram, seja pagando indenização, seja pedindo desculpa, não interessa. Esse é a composição civil. Pessoal, a composição civil, ela será homologada pelo juiz. Quem faz é o conciliador, o juiz homologa. Depois que homologou, já era. Não volta mais o processo. Aliás, nem processo tinha ainda, né? Não volta mais o caso. Então, uma vez homologada, vira título executivo judicial. O conciliador pergunta para nós, e aí, não tem acordo entre vocês? Marcelo, me paga R$1.000, eu pago mais daqui 15 dias. Tá bom. E eu não paguei. Ele volta lá e fala para o conciliador, ó, ele não me pagou. Eu quero que volte o processo. Já era. Não volta mais. O que ele deve fazer? Entrar com uma ação para executar aquela dívida. Entendeu ou não? Porque na prova vai perguntar se ao consultar advogado, o advogado vai dizer, não, pode voltar o processo? Não. O que pode voltar é aqui, ó, na transação, súmula vinculante 35. Aqui não. Tá beleza? Outra coisa. Transação penal. Melhor. Transação penal. Vamos lá. Acordo feito entre o MP, acordo feito entre o MP e o autor do fato. Acordo feito entre o MP e o autor do fato. Já mudou. Aqui, pessoal, composição vítima vezes criminoso. Quem criminoso é? Autor do fato. Aqui, ó, MP vezes autor. Eu pratiquei uma ameaça contra ela. Ameaça de ação penal pública. Tá? Porque aqui, pessoal, é em ação penal privada. Tá? Aqui em ação penal, o que tem o MP? Apesar de que tem composição também na pública. Tá? Promotor ofereceu o acordo para quem fez a ameaça. A vítima não quis. Não, a vítima não tem nada a ver aí, se vai querer ou não. A proposta é do Ministério Público. Beleza? A transação, pessoal, ela também tem que ser homologada pelo juiz. Beleza. A transação, segundo o Supremo, não faz coisa julgada material. Cuidado, ó. A homologação não faz coisa julgada material. Se não cumpriu, volta. Na composição, se não cumpriu, dane-se. Na transação, não cumpriu, volta. É a súmula vinculante 35. Antigamente, antes dessa súmula, não. O promotor falava assim, ó, você não quer pagar sacolão para a instituição? Quero. Não pagava, não podia fazer nada. Agora não. Não pagou, volta. Pode oferecer denúncia, pode ser... Tá bom? Aí, olha só, pessoal. Olha a situação. Nós sabemos que a ação penal, ela é pública ou privada. Volta aquele quadro para explicar o impacto do juizado nesse trem aqui. Ó. A ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada à representação, a requisição do ministro da Justiça. E a ação penal privada, aquelas três lá, piriri, parará. Pessoal, olha o que a lei falou.
Em ação penal pública condicionada à representação, o acordo entre autor e vítima é como se ele desistisse da representação. Ou seja, o Ministério Público não pode oferecer denúncia. Eu ameacei o colega. Tá certo? No dia da audiência, o conciliador pergunta: vocês não têm um acordo? Eu peço desculpa, ou então falo que vou pagar. Eu pago um valor para ele, ele aceitou, acabou. Promotor, você não pode mais fazer nada. Você não pode nem oferecer transação penal, porque ele aceitou o acordo. Só se ele não aceitar o acordo é que você vai oferecer a transação penal. Moral da história, pessoal. Coloca aí, então. Coloca aí, ó. Em ação penal pública condicionada, à representação, a composição civil acarreta em renúncia, ao direito de representação. A composição civil acarreta em renúncia ao direito de representação. Pessoal, isso só na ação penal pública condicionada. Por quê, pessoal? Já caiu na prova também. E se for uma ação penal pública incondicionada? Você quer ver? Ele é empresário. Eu estou devendo a empresa dele. Ele começa a fazer cobrança vexatória. Cobrança vexatória é crime contra o consumidor. E pela pena é crime de menor potencial ofensivo. Crime contra o consumidor é de ação penal pública incondicionada. Eu registro um BO, viro um TCO, vai todo mundo para o juizado. Lá na hora, empresário e vítima fazem um acordo. Não, tá bom, não vou mais fazer cobrança vexatória, tá bom? Tá bom. E daqui a pouco ele recebe uma denúncia do MP pelo crime. O advogado ele vai dizer: opa, para aí, pô. O acordo feito entre nós fez com que o MP perdesse o seu direito. Não. Porque o MP não perde o direito em crime de ação penal pública incondicionada. Problema de vocês, se vocês fizeram acordo. O acordo só vai tirar o meu direito, diz o MP, se for ação penal pública condicionada. Beleza? E o sursi? Falamos da transação. Coloca aí, ó. Na transação penal, coloca observação. Impede a transação. Pessoal, não pode ter transação. 2 pontos. Condenação por crime doloso. Condenação por crime doloso. A pena privativa de liberdade. Condenação por crime doloso. A pena privativa de liberdade. Pega aqui de novo, tá? Ou ter beneficiado da transação penal nos últimos 5 anos. Tá? Então, só risca para mim o doloso. Ó. Ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime. Eu falei crime? Então, você vai só risca o doloso aí, porque é crime, não fala se é doloso ou culposo. Crime. Está lá no artigo, no parágrafo 2º do 76 do 993. Pena privativa de liberdade. Então, fique esperto. O sujeito foi condenado, na sua questão, você viu que a condenação anterior dele foi por pena restritiva de direito. Não impede a transação. A condenação dele foi por uma contravenção penal. Não impede a transação. Porque fala condenado por crime. E não é qualquer condenação. Tem que ser por
se a pena foi privativa de liberdade. Nos últimos 5 anos, ele não pode ter beneficiado da transação penal. Também impede. Sursi processual é igual suspensão condicional. Isso. Suspensão. Oi? Não, esse do humanitário é lá no penal. Tem que ter a condenação. Tá? Mas até foi bom você falar. Nós temos a suspensão da pena, porque o sursi, ele pode sursi do processo. O que você quer suspender? O processo ou a pena? Esse sursi aqui, ó, é o sursi do processo. Suspende o processo. Nem sentença vai ter. Qual o requisito? Coloca aí, ó. Pena mínima cominada. Pena mínima cominada. Pena mínima não superior a 1 ano. Pena mínima não superior a 1 ano. Tá? Pena mínima não superior a 1 ano. Vírgula. Desde que não esteja respondendo a processo. A outro processo, né? A outro processo. Ou condenado por outro crime. Aí a diferença, fique esperto, pessoal. Na transação penal, se o sujeito estiver respondendo a outro processo, eu estou respondendo a um processo por homicídio, e agora caí numa ameaça. E eu não fui condenado no homicídio. Nesta ameaça, eu posso ter uma transação penal? Posso. Porque na transação penal, impede a transação penal só se já tiver sido condenado. Já no sursi processual, se ele estiver respondendo a processo, já não pode. Aqui, na transação, só se ele tiver sido condenado. Aqui, se ele estiver respondendo a processo, já não pode. E também se tiver sido condenado, porque são os dois. Só fique esperto. Respondendo a processo na transação penal, nada impede, só se for condenado, e mesmo assim, se for por pena privativa de liberdade. Pena de multa, não impede. Restritiva de direito, não impede. Contravenção, não impede. Procedimento especial, não vai dar tempo, tá? É o procedimento do júri, aquelas coisas todas, vão direto para as questões, então. Porque eu quero passar essa questão com os senhores sobre esse procedimento. Vamos lá? Guilherme foi denunciado pela prática de um crime de lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte, a pena é de 4 a 12. Então, é procedimento ordinário, já que lesão corporal seguida de morte não vai a júri, porque não é crime doloso contra a vida. Após o recebimento da denúncia, ó a sequência. Após o recebimento da denúncia, Guilherme é devidamente citado. Recebeu, citou, defende. Em conversa com sua defesa técnica, Guilherme apresenta a prova inequívoca de que agiu em estado de necessidade. Diante da situação narrada, o advogado de Guilherme, em resposta à acusação defesa, deverá requerer o quê? Absolvição sumária. Resposta, então, absolvição sumária, que fará coisa julgada material. Maicon, na condução de veículo automotor, causou lesão corporal de natureza leve em Marta, desconhecida que dirigia outro automóvel, que inicialmente disse ter interesse em representar em face do autor dos fatos, diante da prática do crime do artigo 303, caput do CTB. Lesão corporal, lá no trânsito também, depende de representação. Ela falou, eu quero representar. Beleza. Em audiência preliminar, com a presença de Maicon e Marta, acompanhado por seus advogados e pelo MP,
houve composição civil. Houve composição civil dos danos. Composição dos danos civis. Reduzida a termo e homologada pelo juiz em sentença. No dia seguinte, Marta se arrepende. Procura seu advogado e afirma não ter interesse na execução do acordo celebrado. Já foi. Considerando apenas a informação narrada, o advogado de Marta deverá interpor recurso de apelação, esclarecer que o acordo homologado acarretou a renúncia ao direito de representação, verdadeiro. Tá? Hugo foi denunciado pela prática de um crime de furto qualificado 2-8, portanto, procedimento ordinário, contra a Rosa. Na audiência de instrução e julgamento, Rosa confirmou a autoria delitiva, mas apresentou versão repleta de contradições, inovando ao afirmar que estava junto com Lúcia quando foi vítima do crime. O Ministério Público ouve os policiais que participaram apenas, posteriormente, da prisão de Hugo e não deseja ouvir novas testemunhas. A defesa requer a oitiva de Lúcia, mencionada por Rosa em seu testemunho, já que antes não tinha conhecimento sobre a mesma. Mas o juiz indefere, afirmando que o advogado já havia rolado o número máximo de testemunhas em sua resposta à acusação. Diante dessa situação, o advogado de Hugo deverá alegar que... Vamos lá, então? Pessoal, só rapidinho aqui, ó, volta no procedimento aqui, rapidinho, só para colocar o número de testemunhas aqui, para a gente matar essa questão. Rapidinho. Pessoal, procedimento ordinário, procedimento sumário, só voltar lá no seu, e o sumaríssimo. Pessoal, procedimento ordinário, no que tange a testemunha, até 8 testemunhas. Procedimento ordinário, pode arrolar até 8 testemunhas, vírgula, excluindo as referidas e informantes. Excluindo as referidas e informantes. Olha o que esse cara fez aqui. Ó. Rosa confirmou a autoria delitiva, mas apresentou versão completa de contradições, inovando em afirmar que junto com ele estava a Lúcia. Lúcia é uma testemunha referida. A lei fala, ó, pode arrolar 8 testemunhas e mais as referidas. Entendeu? Aí o advogado veio e falou, eu quero ouvir a Lúcia. O juiz falou, não. O MP falou, não pode, pô. O juiz falou, não pode, pô. Você já estourou sua cota. Não, porque as referidas, que era citada por outro, pode. No sumário, pode arrolar até 5, excluindo as referidas e os informantes. Informante que não presta compromisso. Sumaríssimo é aqui, ó. 8 menos 5 é igual a 3, ó. Pode arrolar 3 testemunhas no sumaríssimo, excluindo as referidas e os informantes. Então, vamos lá? Inovou, apresentou o nome, o advogado esperto falou, quero ouvir. Diante dessa situação, o advogado de Hugo deve alegar que as testemunhas referidas não devem ser computadas para fins do número máximo de testemunha verdadeiro. As referidas... O Código de Processo Penal não traz número máximo de testemunha de defesa. Traz. Ó. As testemunhas referidas não podem prestar compromisso. Presta compromisso. As testemunhas de Rosa ou testemunha de Rosa, ao inovar os fatos, deve ser considerado prova ilícita. Falso. Ok, senhores e senhoras? Tá? Era a nossa última aula. Tá? Satisfação, qualquer dúvida, eu estou à disposição dos senhores. Meu telefone é esse aqui, ó. 8118-0808. Encontraremos aqui no aulão de véspera, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Clique like.